Meu nome é Rosana, eu falo aqui de Lages, Santa Catarina, e durante muito tempo eu fui uma mulher que sorria por fora enquanto chorava por dentro. Hoje eu tenho 60 anos, e pela primeira vez eu reuni coragem para contar uma história que esconde até mesmo de mim. Uma história de silêncios, de humilhações disfarçadas de brincadeira, e de uma dor que foi crescendo dentro de mim a cada palavra dita com desprezo, a cada gesto de desdém, principalmente por parte de quem deveria me respeitar, a família do meu próprio marido. Se você está me ouvindo agora, eu te peço com o coração aberto, se inscreve no canal e deixe o seu curtir. Isso ajuda essa história a alcançar mais mulheres que talvez estejam vivendo algo parecido e ainda não sabem que merecem mais. Durante anos eu ouvi calada, chorei escondido e me culpei por sentir tanto. Achei que era fraca, sensível demais, que o problema era eu. Mas não era. Eu vivi cercada por pessoas que se calavam diante das agressões do meu sogro, que achavam normal ele apontar o dedo e rir de mim em público. E aquilo doía mais do que qualquer grito. Doía o silêncio do meu marido. Doía o olhar das pessoas que fingiam não ver. Eu me tornei pequena dentro de mim mesma, com medo de ocupar espaço, medo de dizer o que sentia. Mas o corpo sente, a alma pesa, e chega uma hora que a gente precisa se ouvir. Foi o que eu fiz. Se essa história tocar o seu coração de alguma forma, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber onde minha voz está chegando, porque por muitos anos eu achei que ninguém me ouviria. E agora que eu decidi falar, eu não quero mais parar. Cada comentário, cada curtida, cada inscrição é um jeito de me mostrar que não estou sozinha e que você também não está. Que essa história seja um abraço para quem precisa e um empurrão para quem ainda tem medo de se levantar. Tudo aconteceu no dia do meu casamento. Engraçado como a gente cresce idealizando esse momento como o mais feliz da vida, como se fosse o auge de um conto de fadas, quando na verdade pode ser o início silencioso de um pesadelo. Eu tinha 22 anos, o vestido branco que minha mãe costurou com tanto carinho me apertava a cintura e me fazia suar de nervoso. As mãos tremiam, mas o coração batia firme, cheio de esperança. Luiz me esperava no altar com aquele sorriso que, na época, ainda me fazia acreditar que eu era amada. A festa seria no salão comunitário da igreja, simples, mas decorado com flores que eu mesma tinha ajudado a escolher. Todos os detalhes estavam sob controle, menos o que estava prestes a acontecer. Eu segurava o buquê com força quando entrei no salão após a cerimônia. Me lembro das luzes amareladas, do som baixo de alguma música romântica e dos rostos conhecidos se virando para mim com expectativa. A sandália nova apertava meus pés, e eu andava devagar, tentando manter a postura e não borrar a maquiagem com o suor que já escorria pela nuca. Foi nesse momento, poucos passos depois de atravessar a porta, que meu salto prendeu no tapete solto. Tropecei feio, com os braços abertos tentando manter o equilíbrio, mas acabei caindo de joelhos no meio do salão. O buquê voou da minha mão, bateu no chão e rolou até os pés do meu sogro, que me olhava como se tivesse acabado de ver um bicho rastejante. O riso dos convidados foi imediato. Alguns, constrangidos, tentaram abafar com a mão na boca. Outros riram sem culpa, achando graça. Mas foi a voz dele, grossa e debochada, que atravessou o salão e ficou ecoando na minha cabeça por anos. Já começou bem. Desastrada, desse jeito. O que vem depois vai derrubar o casamento também. Aquilo me cortou por dentro. Levantei o mais rápido que pude, com as pernas ardendo e o rosto quente de vergonha. Peguei o buquê das mãos dele, que me entregou sem sorrir, apenas com aquele olhar de desprezo que até hoje eu não consigo esquecer. Luiz, ao meu lado, forçou uma risada que cochichou. Relaxa, amor. Ele fala assim com todo mundo. Eu só balancei a cabeça, mas dentro de mim algo rachou. Não foi só o orgulho, foi a certeza de que ali, naquela família, eu seria sempre o alvo fácil. O elo fraco da noite seguiu com uma estranha sensação de desconforto. Eu tentava sorrir nas fotos, tentava conversar com os convidados, mas não conseguia me livrar da lembrança do riso abafado, da piada, do olhar dele. O sogro se chamava João, Senhor João,
como todos o chamavam na cidade. Um homem conhecido, respeitado, dono de meia dúzia de terrenos e uma reputação de homem sério. Mas aquele olhar não tinha nada de sério. Era frio, calculado. Durante a festa, me sentei ao lado da minha sogra, uma mulher silenciosa e sem expressão, como se a vida tivesse lhe tirado o direito de reagir a qualquer coisa. Tentei puxar assunto, dizer que estava feliz por entrar na família, mas ela apenas sorriu de forma protocolar e desviou o olhar. Era como se eu fosse invisível, ou pior, descartável. Mais tarde, quando os convidados já começavam a se despedir, ouvi Sr. João conversando com um dos tios de Luiz. Ele estava com um copo de uísque na mão e a voz um pouco mais solta do que antes. Essa menina aí, muito simples pro meu filho, não tem presença. Tomara que, pelo menos, saiba cuidar de casa, né? Ele disse isso com um meio sorriso, como se fosse apenas uma observação casual. Mas eu ouvi, e doeu. Doeu mais do que a queda, mais do que o riso coletivo, mais do que o silêncio cúmplice de Luiz. Era o início de uma guerra silenciosa que eu ainda nem sabia que existia. Naquela noite, quando finalmente deitamos no quarto do hotel simples onde passaríamos a lua de mel, Luiz me pusou pela cintura e tentou me beijar, mas eu estava distante. Ele notou e perguntou se eu ainda estava chateada com a queda. Eu disse que não era isso, que não gostei do jeito que o pai dele falou comigo. Luiz suspirou fundo e virou para o lado. Você tem que entender, meu pai é assim. Ele fala o que pensa. Você vai ter que aprender a lidar com isso, senão vai se machucar à toa. Foi a primeira vez que senti que, ao invés de um marido, eu tinha ganhado mais um juiz. Alguém que, em vez de me proteger, preferia me ensinar a calar. Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem sem som. Eu estava casada. Aquela era minha nova família. E já naquela primeira noite, percebi que não seria abraçada por ela. Eu estava sozinha. E o mais assustador de tudo era saber que ninguém mais via problema nisso. Todos achavam normal. O jeito dele, a franqueza dele, a piada dele. Mas para mim, ali naquela cama, olhando o teto branco do quarto, tudo soava como um aviso claro e cruel. Aquilo era só o começo. Nos dias que seguiram, tentei enterrar a sensação ruim. Falei para mim mesma que estava exagerando, que eu devia ser mais forte, mais leve, mais paciente. Afinal, não era esse o papel da mulher? Se adaptar, aguentar, fazer dar certo? Eu repeti essas frases como se fossem mantras, tentando esconder dentro de mim aquele sentimento de rejeição e inadequação que o olhar e as palavras do meu sogro tinham plantado. Mas dentro do peito, uma pontada teimava em não desaparecer. Era como se uma parte de mim soubesse, mesmo naquela juventude ingênua, que aquele buquê caído no chão do salão não era um acidente qualquer, era um sinal, um presságio do que estava por vir. E eu, ainda que não tivesse força para reagir, já sabia que um dia tudo aquilo precisaria ser enfrentado. Só não sabia como. Ainda não. A primeira semana após o casamento parecia, na superfície, tranquila. Eu estava mergulhada naquela tentativa ansiosa de me adaptar à nova vida, às novas rotinas, aos silêncios que começavam a se tornar parte do meu cotidiano. Acordava cedo, preparava o café com o mesmo cuidado com que minha mãe me ensinou. O pão moído na hora, a água fervida no tempo certo, o pano de coar passado em água quente para tirar o gosto do sabão. Arrumava a mesa com carinho, sempre, tentando agradar, colocando as xícaras na mesma posição, passando manteiga no pão antes de servir. Naquela manhã específica, o sogro entrou na cozinha antes mesmo do Luiz, vestindo uma camisa branca amarrotada e arrastando as sandálias no chão. Sentou-se à mesa sem olhar para mim, pegou a xícara, levou aos lábios, deu um gole e, de repente, cuspiu o café de volta na pia. Isso aqui tá horrível. Parece água suja. Você quer matar a gente ou não sabe fazer nem café? Ele disse com o rosto contorcido de nojo. Eu travei. A colher que estava na minha mão caiu no chão e, por instinto, me abaixei para pegar, mas meu coração batia tão forte que minhas mãos tremiam. Tentei responder que talvez tivesse passado do ponto, que ia fazer outro, mas ele levantou a mão no ar,
como quem manda calar, e disse: Deixa, deixa, melhor nem tentar de novo. Vou tomar o café lá na padaria, onde pelo menos tem gente que sabe o que faz. Aquela foi a primeira crítica direta, mas não a última. Com o tempo, as pequenas farpas foram se tornando parte do meu dia. Era como se cada movimento meu fosse observado, analisado e, invariavelmente, reprovado. Eu me lembro de uma tarde em que fui até o centro da cidade e comprei, com o pouco que sobrou do presente em dinheiro que ganhamos no casamento, um vestido floral simples. Estava em promoção. Cheguei em casa contente, experimentei na frente do espelho, arrumei o cabelo e desci até a varanda, onde a família se reunia para o lanche. Ao me ver, Senhor João soltou uma risada debochada e comentou alto, sem nem se dirigir diretamente a mim: Olha só, parece vendedora de porta de igreja, daquelas que batem na casa dos outros para vender panela e falar de Jesus. O comentário causou algumas risadinhas. Luiz, ao meu lado, ficou quieto. Eu sorri por fora, como se aquilo fosse só uma piada qualquer, mas por dentro algo se apagou. Naquela noite, guardei o vestido no fundo da gaveta e nunca mais usei. As críticas não vinham só em momentos específicos. Elas estavam embutidas em tudo o que ele dizia. Durante os almoços de domingo, que eu preparava com tanto cuidado, ele fazia questão de provar a comida, olhar para os demais da mesa e soltar alguma pérola como: Está passável. Nada como a comida da minha mulher, mas, pelo menos é comível. Ou então, quando o frango assado estava um pouco mais seco: Isso aqui parece mais papelão do que carne. Deve ter deixado no forno enquanto passava batom, né? Eu apertava os talheres com força, os olhos começando a arder, e respirava fundo. Luiz sempre dizia, entre um gole e outro de refrigerante, que eu estava exagerando. Amor, ele só tá brincando. Sempre foi assim. Você precisa levar na esportiva. Mas eu não achava graça. Nunca achei. Porque não era só sobre mim. Era sobre um lugar que me era negado naquela casa. Eu não era vista como parte da família. Era como uma peça solta, que só estava ali por tolerância. Uma vez, na frente de uma das vizinhas que veio visitar, ele fez questão de me apresentar assim que entrei na sala com a bandeja de bolos e café. Esta aqui é a Rosana, a nova integrante da família. Ainda está aprendendo, mas um dia chega lá. E olhou para mim com aquele meio sorriso que só ele conseguia dar. Torto, frio, como se dissesse que, não importa o que eu fizesse, nunca seria suficiente. A vizinha sorriu, constrangida, e eu apenas balancei a cabeça. Mais tarde, ao fechar a porta da sala, ouvi quando ele disse, rindo: Tá verde ainda. Veio crua. Mas talvez dê pro gasto. A voz era baixa, mas claro bastante para me alcançar. Subi as escadas com os olhos cheios de lágrimas e os passos pesados. A solidão naquela casa não era feita apenas de ausência de carinho. Era construída com pequenas demolições diárias da minha autoestima. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Pensava que talvez eu realmente fosse fraca, burra, sem talento. Comecei a pedir permissão até para lavar as cortinas ou trocar a posição dos vasos. Qualquer decisão parecia perigosa. Certa vez, troquei a toalha da mesa por uma de crochê que minha mãe tinha feito e deixado como presente. Era linda, cheia de detalhes em verde e branco. Quando o senhor João entrou na cozinha e viu a toalha, perguntou com desdém: Isso aí é presente ou pano de chão? Não combina com nada nessa casa. E completou: Já tá querendo dar seu toque, é? Aqui não é sua casa, minha filha. Aqui é a casa do meu filho. Aquilo me atravessou. Eu não disse nada. Apenas tirei a toalha naquela mesma hora. Dobrei e guardei. Nunca mais a usei. E naquele dia, pela primeira vez, me senti oficialmente uma estranha no lugar onde deveria construir minha nova vida. Com o tempo, fui percebendo que ele não era simplesmente um homem rude. Era alguém que se alimentava da diminuição do outro. Era como se tivesse prazer em apagar brilhos alheios. Eu comecei a observar como ele tratava outras pessoas também. A sogra, por exemplo, mal abria a boca. Andava como quem pede desculpas por existir. E ele Luiz já tinha se acostumado com o silêncio, talvez por medo,
talvez por conveniência. E ali estava eu, tentando gritar dentro de um mundo onde ninguém queria ouvir. O que mais me doía, no fundo, não era o que ele dizia, mas o que todos deixavam de dizer. O silêncio deles era como um eco das ofensas, e cada silêncio me feria mais do que qualquer palavra, mas eu segui. Segui tentando. Fazia bolos para os vizinhos, me envolvia nas missas, sorria quando queria chorar. Me tornei uma mulher que existia para agradar, na esperança de que, um dia, me aceitassem. Eu já não me vestia como antes, já não falava como antes, já não sonhava como antes. E ainda assim, cada tentativa de encaixe era recebida com ironia. Eu não sabia que isso era só o começo, que a verdadeira batalha ainda estava por vir, que as feridas mais profundas ainda nem tinham sido abertas. Tudo o que eu sabia, naquele ponto da história, era que alguma coisa dentro de mim estava sendo apagada, e eu ainda não tinha força para impedir. A casa dos meus sogros ficava nos fundos de um terreno comprido, com a nossa pequena edícula colada ao muro do quintal, dividindo a sombra com a goiabeira torta que o senhor João gostava de podar aos domingos. A janela da nossa cozinha dava para o mesmo pátio onde ele passava as tardes, fumando e observando tudo. Tudo. Era como viver com olhos invisíveis sobre meus ombros o tempo inteiro. Eu acordava cedo, antes de Luiz, para varrer o chão, colocar roupa para lavar e tentar manter a casa em ordem, como me ensinaram a fazer com orgulho de mulher. Mas ali, naquela casa que nunca foi minha, cada tarefa parecia um teste, e cada passo que eu dava era seguido por um julgamento silencioso. Me lembro de uma manhã abafada em que decidi estender as roupas na varanda dos fundos. O varal era compartilhado e naquele dia só tinha algumas camisolas e roupas íntimas, leves. Eu estendi tudo com cuidado, virando as peças para dentro para não chamar atenção. Estava voltando para a cozinha quando ouvi a voz dele vindo da sala, seca como pedra. Você não tem vergonha? Deixar essas roupas íntimas assim à mostra? Isso aqui é casa de família, minha filha, não bordel. Travei na porta. Por um instante, achei que tinha entendido errado. Olhei para a sogra, que permanecia sentada no sofá, folheando uma revista velha com os olhos baixos. Luiz estava colocando os sapatos e sequer levantou o rosto. Eu respondi que só tinha colocado no varal de trás, que ninguém da rua veria. E ele retrucou com a mesma frieza de sempre: rua não é o problema. O problema é só eu ter que conviver com esse tipo de visão. A mulher do meu filho não precisa se exibir. Só abaixei a cabeça, recolhi as roupas, enfiei dentro do cesto, mesmo molhadas, e pendurei de novo à noite, quando ele já estava dormindo. Outro dia, fui até o centro da cidade para entregar alguns currículos. Eu tinha formação técnica, sabia trabalhar com caixa e tinha experiência de padaria. Não era muito, mas podia ajudar. A gente não passava necessidade, mas ter meu próprio dinheiro era um sonho antigo, algo que me fazia sentir viva. Cheguei em casa com uma pontinha de esperança, contando que uma lojinha havia gostado do meu perfil e que talvez me chamassem para um teste. Luiz me olhou com desconfiança e perguntou por que eu queria trabalhar, sendo que estava tudo certo em casa. Antes que eu pudesse responder, o sogro interrompeu, vindo da porta da cozinha com um prato de frutas na mão. Trabalhar? E deixar a casa largada. Quem vai cozinhar, limpar, fazer comida pro meu filho? Mulher casada que sai pra rua é problema. Começa assim, depois quer liberdade demais. E liberdade demais vira desrespeito. Ele falava olhando pra mim, como quem me punia só por desejar algo diferente. Sente o rosto queimar. Luiz apenas deu de ombros e mudou de assunto. E ali, mais uma vez, enterrei uma vontade. Queimei meu currículo na pia e disse que tinha mudado de ideia. Era mais fácil ser invisível. Com o tempo, até minhas idas ao médico passaram a ser vigiadas. Lembro de ter marcado uma consulta ginecológica de rotina. Era parte do que minha mãe sempre reforçou. Mulher tem que se cuidar. Ao sair de casa, me vesti com discrição. Uma blusa clara, calça jeans, cabelo preso. Quando voltei, Luiz me esperava na cozinha, com a cara fechada. Você foi mesmo ao médico? O que você tanto precisa ver lá? Achei estranho, até entender que não era desconfiança dele, era do pai.
Senhor João havia visto quando saí e dito a ele: mulher que vai ao ginecologista sem estar grávida tá se arrumando para outro. Você fica esperto, meu filho. Eles sempre dão sinal antes de fazer besteira. Aquilo me revoltou de um jeito estranho, porque não era apenas uma desconfiança, era a ideia de que eu não tinha o direito ao meu próprio corpo, de que tudo o que eu fazia precisava de justificativa. Eu me calei, mas algo dentro de mim começou a ferver. Ainda era pequeno, mas estava lá. Os dias passavam e, com eles, meu reflexo ia desaparecendo. Eu já não sabia mais o que gostava de comer, o que queria vestir, nem o que pensava sobre nada. Me tornei uma sombra eficiente. Fazia tudo no tempo certo, não respondia mais provocações. Sorria para vizinhas que perguntavam se eu estava feliz. Até minhas respostas eram automáticas. Sim, graças a Deus. Luiz é um bom marido. Tenho sorte. Mas à noite, quando ele dormia, eu ficava deitada no escuro, olhando o teto. E a pergunta martelava sem parar. Onde foi que eu me perdi? Um dia, olhei meu rosto no espelho da penteadeira e me assustei. Os olhos estavam fundos, a pele sem brilho, e havia um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Eu me toquei que não usava batom fazia meses, que não cantava enquanto cozinhava, que não sonhava mais. Era como se cada palavra dele tivesse arrancado uma pequena parte de mim, uma a uma, até restar só uma casca obediente. A pior parte era o sentimento de impotência. Eu sabia que algo estava errado, mas tudo ao meu redor dizia que o errado era eu. E quanto mais tempo passava, mais difícil era enxergar uma saída. As mulheres que me cercavam, sogra, vizinhas, até conhecidas da igreja, estavam todas acostumadas a esse tipo de convivência. Muitas diziam que homem era assim mesmo, que cabeça de sogro não muda, que eu devia orar, ter paciência, ser submissa. Uma delas me disse um dia, enquanto lavávamos a louça juntas: homem gosta de mulher calada. A gente fala demais e eles se cansam. Tenta ser mais discreta. Eu sorri com tristeza, porque eu já estava calada demais. E mesmo assim, não bastava. Nunca bastava. As poucas vezes em que tentei conversar com Luiz, ele se esquivava. Dizia que eu via problema em tudo, que eu precisava relaxar, que a gente tinha casa, comida e saúde, então qual era o motivo de tanto incômodo? Eu não sabia responder, porque não era um problema, era uma coleção de microferidas, de palavras que ninguém via, de olhares que me cortavam sem fazer barulho. Era a sensação de estar viva e invisível ao mesmo tempo, e isso não se explicava, só se sentia, e doía. Naquela altura, eu já tinha desistido de agradar. Agora, minha luta era para sobreviver emocionalmente. Aprendi a fazer as tarefas com exatidão, como quem executa um script. Aprendi a sorrir sem mostrar os dentes, a calar antes mesmo de ouvir a crítica. E o mais assustador, aprendi a aceitar que aquela era minha vida, que eu tinha escolhido aquele destino, que talvez a felicidade não fosse para mim. Mas, mesmo assim, bem lá no fundo, havia uma pontinha de fogo, uma pequena chama que resistia. Fraca, quase apagada, mas viva. E essa chama, sem que eu soubesse, um dia ia se transformar na faísca da minha virada. Eu só não estava pronta ainda, mas ela estava lá, me esperando acordar. Eu não sei exatamente. Quando percebi que meu casamento havia se transformado numa espécie de prisão silenciosa, mas lembro com clareza do dia em que Luiz chegou do trabalho, jogou a mochila no chão e disse, sem nem me olhar nos olhos: tô cansado. Rosana, só quero tomar banho e deitar. A gente conversa depois. Só que esse depois nunca chegava. Durante os primeiros anos, eu tentava manter a esperança viva, acreditando que ele estava só sobrecarregado, que o tempo traria de volta o companheirismo que parecia ter se perdido logo depois da lua de mel. Eu fazia tudo com carinho, o jantar pronto na hora, a casa limpa, a roupa passada com cuidado, mas cada esforço meu era recebido com um silêncio áspero, quase cruel. Ele comia em silêncio, se deitava virado pro lado da parede e adormecia sem nem tocar minha mão. Eu me perguntava se era isso que chamavam de rotina, mas lá no fundo eu sabia que não era. Aquilo era distanciamento, era desistência disfarçada de cansaço.
A relação com a sogra, por outro lado, nunca passou de uma convivência gelada. Ela era uma mulher magra, sempre com os cabelos presos num coque apertado, como se quisesse esconder qualquer traço de feminilidade. Falava pouco, quase sempre com um olhar baixo, e obedecia ao marido como uma sombra que não podia fazer barulho. Muitas vezes, eu a observava em silêncio, enquanto ela lavava a louça com movimentos automáticos, e pensava se um dia eu também me tornaria assim, uma mulher que não sonha mais, que não se impõe, que apenas sobrevive. Ela nunca me disse claramente o que pensava sobre a maneira como o marido me tratava, mas o olhar que trocávamos, quando ele erguia a voz ou soltava alguma de suas frases envenenadas, falava por si. Havia, naquele silêncio compartilhado, uma cumplicidade amarga. Ela sabia exatamente como eu me sentia, mas também sabia que não adiantava lutar, e essa certeza me assustava. Quando engravidei do nosso primeiro filho, achei que as coisas iam mudar. Achei que talvez, com a chegada de uma criança, o amor voltaria a circular dentro daquela casa. Me preparei com todo o cuidado, li livros, conversei com minha mãe, bordei fraldas com o nome do bebê. Mas quando contei a notícia, o senhor João soltou um suspiro e disse, com aquele tom que misturava deboche e desprezo: "Tomara que essa criança puse a família do pai, né? Já basta do seu sangue fraco entrando aqui." Luiz riu. Uma risada breve, desconfortável, como se não soubesse se defendia o pai ou a esposa. Eu fiquei em silêncio. Um silêncio espesso, pesado, que se estendeu por todo o jantar. Foi ali que percebi que, para ele, nem a chegada de um neto despertava ternura. Aquela casa era feita de dureza, de frieza, e eu estava condenada a ser a única a sentir falta de afeto. A gravidez foi difícil. Tive enjoos constantes, pressão baixa, dores nas costas. Mesmo assim, continuava com todas as tarefas da casa, porque ninguém se oferecia para ajudar. Certo dia, estava lavando louça depois do almoço, quando minhas mãos começaram a formigar. Senti um mal-estar estranho, uma tontura que me obrigou a me sentar no chão da cozinha. A sogra passou por mim, me olhou por um segundo e continuou andando. Não chamou Luiz, não perguntou se eu estava bem. Depois, enquanto eu ainda me recuperava, ouvi o sogro comentar com alguém no quintal: "Grávida fresca é o que mais tem por aí." No meu tempo, mulher paria e voltava para a roça no dia seguinte. Eu chorei ali mesmo, sozinha, com os joelhos encostados no chão e a cabeça entre as mãos. Não era dor física, era outra coisa, um esvaziamento. Um buraco no peito que parecia sugar tudo de bom que ainda restava em mim. Depois que meu filho nasceu, a situação não melhorou. Pelo contrário, piorou. Cuidar de um recém-nascido já é, por si só, uma missão exaustiva. Mas fazer isso sem apoio, sem um gesto de carinho, sem um ombro onde encostar a cabeça, era devastador. Luiz não acordava de madrugada, não ajudava. Com as fraldas, não segurava o bebê para eu tomar banho. Ele dizia que estava trabalhando, que precisava descansar, que isso era coisa de mãe. Uma noite, exausta e à beira do desespero, sentei na beira da cama e pedi ajuda. Só uma noite, só algumas horas de sono. Ele bufou e disse: "Rosana, pelo amor de Deus, você só cuida da casa e da criança. Tá cansada do quê?" Aquilo me destruiu. Eu não disse nada. Apenas voltei pro berço e embalei meu filho com lágrimas nos olhos, cantando baixinho uma canção que minha mãe costumava cantar para mim. Mas aquela música, agora, doía mais do que acalmava, mesmo nos raros momentos de reunião familiar, em que eu tentava manter as aparências por causa das crianças, o senhor João encontrava uma maneira de me diminuir. Me lembro de uma tarde de domingo, em que tirei uma foto de toda a família reunida no quintal. Quando revelei a foto, percebi que eu não aparecia. Na hora do clique, ele havia me empurrado com o cotovelo, disfarçadamente, e meu corpo saiu pela metade, como se eu estivesse sendo cortada da memória da família. Mostrei para Luiz, esperando uma reação, mas ele apenas deu de ombros e disse: "Você que estava distraída." Eu engoli em seco. Mas, por dentro, algo estava começando a se romper. Uma rachadura invisível que aumentava a cada humilhação.
O ápice daquele ciclo silencioso aconteceu num dos almoços de domingo. Preparei tudo com cuidado, fiz meu prato preferido, frango ao molho com batatas douradas. Quando servi, ele olhou, cheirou o prato e comentou alto, olhando para todos à mesa: "Vamos ver se hoje a Rosana acertou, né? Porque comida de mulher, que só sabe ler revista e fazer unha. Ninguém aguenta." Os risos foram imediatos. Até Luiz sorriu e, ali, com meu filho no colo e a panela ainda quente sobre o fogão, eu senti algo quebrar. Não era só tristeza. Era um cansaço profundo, um esgotamento que me dizia que, se eu não fizesse nada, morreria ali dentro, pouco a pouco, sem que ninguém percebesse naquela noite. Me tranquei no banheiro, sentei no chão frio e fiquei lá por horas. Eu olhava para minhas mãos calejadas, para os pés inchados, para os olhos vermelhos no espelho e me perguntei se era esse o futuro que eu queria para o meu filho. Se era esse o exemplo que eu queria que ele visse e repetisse. Pela primeira vez em muito tempo, permite-me sentir raiva. Uma raiva quente, viva, que empurrava o medo para longe. Eu ainda não sabia o que fazer, nem como, nem quando. Mas, naquele chão gelado, com o som abafado da televisão vindo da sala, eu tomei uma decisão silenciosa. Eu não ia mais me apagar. Não por eles. Não por ninguém. Eu só precisava encontrar uma forma de acender a chama de novo. E quando ela viesse, eu não permitiria que ninguém a apagasse outra vez. Foi numa tarde abafada de dezembro, daquelas em que o ar parece mais pesado e até o silêncio carrega um tipo de tensão invisível, que aconteceu algo que eu nunca mais consegui esquecer. Era aniversário do meu filho mais novo, ele ia fazer 5 anos, e eu tinha decidido tirar uma foto de família no quintal, perto da goiabeira, onde as crianças gostavam de brincar. A mesa já estava posta, com um bolo simples de chocolate, suco de caju e aqueles salgadinhos que a gente mesmo eirola em casa, tudo feito com carinho e sacrifício. Estávamos todos reunidos. Luiz, as crianças, a sogra sentada num banco e, claro, o senhor João, de braços cruzados, observando tudo como se fosse o dono do cenário. Peguei a câmera e pedi que alguém tirasse a foto. Quando me aproximei do grupo para entrar no enquadramento, senti um empurrão leve, disfarçado. Era ele. Com o cotovelo, me empurrou para o lado, fingindo que estava se ajeitando. Fiquei de fora da foto. Na hora, ninguém pareceu notar. A imagem foi tirada e todos sorriram, menos eu. Quando revelei a foto dias depois, percebi que a única coisa que aparecia de mim era um pedaço do meu braço, como se eu fosse uma convidada indesejada, um fantasma na beirada da moldura. Mostrei para Luiz, esperando algum tipo de reação, mas ele olhou, deu de ombros e disse: "Você devia ter se posicionado melhor. Tá distraída demais ultimamente." Era sempre assim. A culpa, de alguma forma, acabava sendo minha. A partir daquele dia, comecei a perceber que havia um padrão na forma como o senhor João agia comigo e, pior, na forma como os outros aceitavam aquilo. Nada nele era explosivo ou violento no sentido que as pessoas costumam reconhecer. Ele era mais sutil, mais ardiloso. Dizia as coisas com um sorriso nos lábios, em tom de piada, mas sempre atingia onde doía. E o mais cruel era que, por ser dito em forma de brincadeira, ninguém se sentia autorizado a contestar. Era só o jeito dele, como repetiam todos ao meu redor. Eu comecei a prestar mais atenção nas pequenas situações. Um dia, fiz uma torta de frango para o almoço de domingo, com a receita da minha mãe. A cozinha inteira ficou com cheiro de tempero fresco, e eu me senti orgulhosa, pela primeira vez em semanas. Quando levei à mesa, Luiz elogiou, os filhos comeram com gosto, e por um momento me senti valorizada. Mas então, o sogro pegou um pedaço, mastigou devagar e soltou: "Tá passável. Falta sal, sobra pretensão. Sua mãe não te ensinou que cozinha também é lugar de humildade?" O riso da sogra foi abafado. Luiz balançou a cabeça como quem acha que eu estava sendo mimada. Eu me calei, de novo. Fui até o fogão, desliguei o forno e fiquei ali parada, encarando o azulejo da parede, enquanto sentia aquele gosto amargo de humilhação se misturar ao cheiro da torta.
Com o passar do tempo, até os momentos de celebração passaram a me causar angústia. Aniversários, datas especiais, almoços em família, tudo virava oportunidade para ele fazer alguma observação maldosa. Em um desses almoços, pouco antes do Natal, alguém propôs um brinde. Levantaram os copos e, quando chegou a vez do senhor João, ele olhou para mim, sorriu com ironia e disse: "Um brinde à paciência do meu filho, tem que ter estômago para aguentar mulher cheia de manha." Alguns riram, outros fingiram não ouvir. Luiz apenas tomou o gole de vinho e seguiu conversando com o cunhado. Eu, mais uma vez, fiquei ali parada com o copo na mão, sem saber se deveria sorrir, fingir, gritar ou apenas desaparecer. O silêncio ao redor era ensurdecedor. Era como se eu fosse a única que percebia a violência disfarçada nas palavras daquele homem. Mas o que mais doía era saber que ninguém me defendia. Aquela falta de apoio começou a se manifestar até nas crianças. Um dia, meu filho mais velho, que tinha então 9 anos, repetiu uma frase que ouviu do avô: "Mamãe, o vovô disse que você era sem sal antes de casar. Agora tá mais arrumada, mas ainda é meio chata." Ele riu, inocente, como se fosse engraçado, como se fosse normal. E ali, naquele instante, meu coração apertou de um jeito que nunca tinha apertado antes. Percebi que aquilo não era mais só sobre mim. Era sobre o que meus filhos estavam aprendendo, sobre o tipo de mulher que eles achariam aceitável desprezar no futuro, sobre o tipo de comportamento que achariam correto reproduzir. Senti um medo profundo, um medo de que o ciclo se repetisse, de que a humilhação virasse herança. E pela primeira vez, desejei sair dali com uma força diferente, não apenas por mim, mas por eles. A essa altura, a minha presença dentro da casa já era quase invisível. Eu existia para servir, para cuidar, para me calar. Os dias passavam arrastados, e eu me sentia uma atriz encenando um papel de esposa submissa que nunca combinei de interpretar. O senhor João dominava todos os espaços com sua presença pesada, seu cheiro de cigarro e seu tom de voz autoritário fundia. Ele chegou da rua e viu que eu havia trocado a posição de uma cristaleira da sala, que estava ocupando um lugar onde as crianças sempre esbarravam. Era algo simples, feito com cuidado. Mas ele ficou furioso. Gritou: "Quem deu ordem para mexer nos móveis? Aqui não é casa da sua mãe, não. Isso aqui tem dono." Luiz apenas levantou os olhos do jornal e disse, com voz mansa: "Pai, deixa isso." Ela só quis ajudar. Mas não houve defesa. Não houve firmeza. Ninguém me disse: "Você tem razão." E aquilo me fez perceber que, naquela casa, eu era uma hóspede indesejada. Um corpo que ocupava espaço, mas não tinha voz. Foi então que, numa dessas tardes quentes, em que o tempo parece se arrastar, eu me olhei no espelho e não me reconheci. Havia algo nos meus olhos que não era só cansaço. Era rendição. Era como se eu já tivesse aceitado que aquele era o meu destino. Mas, ao mesmo tempo, havia também uma semente de revolta, um cansaço do cansaço. Uma vontade, ainda tímida, de virar a chave. Eu não sabia como, não sabia quando, mas ali, diante do espelho, percebi que algo em mim começava a mudar. A dor, que antes me paralisava, agora começava a se transformar em raiva. E essa raiva, apesar de silenciosa, tinha um gosto novo. Um gosto que me fez entender, ainda que vagamente, que eu não seria invisível para sempre, que em algum momento eu ia gritar, e quando esse grito saísse, ele não seria pedido de socorro, seria avisos. Eu me lembro da manhã exata em que decidi ir embora. Não foi depois de uma briga, nem após uma nova humilhação do meu sogro, nem mesmo por causa do silêncio constante de Luiz. Foi um daqueles momentos em que tudo simplesmente pesa de uma vez só. Eu tinha acabado de terminar o café, a mesa ainda estava posta, com os restos do pão e da manteiga amolecida, quando sentei sozinha na cadeira da ponta e olhei ao redor. O chão estava limpo, a louça lavada, as crianças ainda dormiam. O sol batia pela janela e iluminava o corredor estreito da casa, mas mesmo com a luz, tudo parecia cinza. Foi como se eu enxergasse, pela primeira vez com clareza, que aquela casa nunca seria minha.
que aquele casamento era uma ilusão que eu carregava, sozinha, que aquele homem, com quem dividi tantos anos da minha vida não era, nem de longe, meu companheiro, e que o sogro, bem, o sogro era o lembrete diário de tudo que eu engoli calada. Levantei devagar, fui até o quarto, abri o guarda-roupa e peguei 2 sacolas plásticas, não maletas, não malas, sacolas de mercado. Enfiei dentro delas algumas mudas de roupa, os documentos, 2 fotos dos meninos pequenos e a toalhinha bordada com meu nome que minha mãe tinha feito quando eu era criança. Só o essencial. Nem sapatos extras eu levei. Aquilo não era uma viagem, era um abandono. Na hora de sair, as mãos tremiam tanto que precisei me sentar por 1 minuto. O silêncio da casa era absurdo. O relógio da parede marcava 9h30. Luiz já tinha saído para o trabalho. O sogro dormia na cadeira de balanço da varanda da frente. A sogra costurava em silêncio no canto da sala. Como sempre, quando passei pela porta com as sacolas, ela me olhou por cima dos óculos, mas não disse nada. Não perguntou para onde eu ia, não tentou me impedir. Apenas acompanhou meus passos com os olhos até que eu desaparecesse do campo de visão. E talvez ali estivesse a resposta de tudo. Ninguém se importou. Nenhuma mão estendida. Nenhum pedido para que eu ficasse. Caminhei pela calçada com o coração descompassado e a cada passo me sentia mais leve, mais assustada, mas também mais dona de mim. O sol batia forte e o barulho dos carros na rua abafava os meus pensamentos. Eu não tinha um plano, não tinha para onde ir, mas eu sabia que não podia continuar ali. E isso era tudo o que eu precisava saber naquele momento. Fui direto para a casa da minha filha mais velha, que morava em outro bairro com o marido. Cheguei sem avisar, com as sacolas na mão e os olhos vermelhos. Quando ela abriu a porta e me viu, demorou alguns segundos para reagir. Ficou me olhando, como se estivesse esperando aquele dia por anos. Mãe, ela disse baixinho. Só balancei a cabeça. Ela me pusou para dentro, me abraçou forte e nós duas choramos. Sem palavras, sem perguntas. Aquele abraço foi a primeira forma de acolhimento que recebi em muito tempo. Passei os 3 primeiros dias dormindo no sofá da sala, encolhida debaixo de uma manta, tentando me reconectar com o mundo. A televisão ficava ligada o tempo inteiro, mas eu não assistia. O som era só um ruído de fundo, necessário para que o silêncio não me devorasse. Eu me sentia quebrada, flutuando num lugar estranho, onde finalmente eu era livre. Mas ainda não sabia o que fazer com essa liberdade. Minha filha me respeitava. Não insistia, não me cobrava explicações. Me servia chá, me dava espaço, me tratava com uma delicadeza que eu nem lembrava mais como era. Até que, na terceira noite, enquanto dobrava uma blusa minha para guardar, ela sentou ao meu lado e disse, com a voz baixa: Mãe, eu via tudo. Quando eu era criança, eu via. Eu só não sabia o que fazer. Me perdoa por não ter te de F e N D e do ponto. Naquele instante, as palavras dela me atravessaram. Porque, por tantos anos, eu achei que ninguém percebia. Que eu estava sozinha na minha dor. Mas a verdade é que meus filhos cresceram vendo, sentindo. E carregaram em silêncio a impotência que eu mesma carregava. Peguei a mão dela, apertei, com força e respondi. Você não tinha que me defender, filha. Era eu quem devia ter te protegido disso. Choramos de novo, mas dessa vez foi um choro diferente. Um choro de cura, talvez, de começo. E naquela mesma noite, antes de dormir, pela primeira vez em anos, eu me senti segura. Depois de alguns dias, comecei a caminhar pelo bairro. A cada passo, percebia que a vida lá fora continuava. As pessoas sorriam, os vizinhos conversavam. As crianças brincavam. Era estranho me dar conta de que o mundo seguia seu curso enquanto eu me reconstruía em silêncio. Comecei a cozinhar com minha filha, a ajudá-la com as tarefas de casa, e aos poucos fui retomando pequenos gestos que me faziam sentir viva. Lavei o cabelo com calma, passei um batom claro, vesti uma roupa que escolhi por mim. Coisas simples, mas que eu não fazia há muito tempo, e numa tarde qualquer, sentada à mesa com uma xícara de café, senti algo que há anos não sentia. Paz, não uma paz plena, porque a dor ainda existia, mas uma pausa,
um respiro. Um espaço dentro de mim que começava a se limpar, como se eu estivesse varrendo as cinzas de um incêndio antigo. Foi nessa fase que comecei a escrever. Peguei um caderno velho e comecei a anotar lembranças, pequenas memórias, frases que ouvi, momentos que me marcaram. Escrevia sem pensar muito, como se estivesse desabafando para uma amiga imaginária. E quanto mais escrevia, mais percebia o quanto suportei. O quanto deixei de existir para tentar caber num lugar onde nunca fui bem-vinda. Era como se, ao colocar no papel, eu finalmente estivesse tirando de dentro de mim todo o peso acumulado por décadas. E foi também nessa escrita silenciosa que percebi que, apesar de tudo, eu estava viva. Machucada, sim, mas viva. E isso, por si só, já era uma vitória. Numa noite calma, sentada no sofá com minha filha, ela me perguntou o que eu queria fazer da vida dali para frente. Fiquei em silêncio por um instante. Não sabia exatamente, mas respondi com a voz firme: quero ter um lugar só meu. Um canto pequeno, onde ninguém vai me calar. Quero viver devagar, plantar, cuidar das minhas coisas e nunca mais depender de ninguém que me diminua. Ela sorriu e disse: a gente vai dar um jeito, mãe. Você merece. Naquele momento, sente que, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha alguém do meu lado. E mais do que isso, eu tinha a mim mesma. E isso, agora, era o bastante para começar de novo. Foi durante uma madrugada chuvosa, daquelas em que o som da água batendo no telhado parece querer limpar tudo por dentro, que eu tive a ideia. Estava deitada no colchão da filha, improvisado ao lado da cama do neto, olhando o teto escuro, enquanto o vento fazia as janelas estremecerem. O sono não vinha, como quase nunca vinha desde que saí daquela casa, e minha cabeça latejava com lembranças que insistiam em aparecer sem serem convidadas. De repente, me levantei e fui até a estante da sala. Peguei a caixa de papelão onde guardei minhas poucas coisas e lá, embaixo das blusas dobradas e dos documentos, estavam as cartas. Eram bilhetes que escrevi para mim mesma durante os anos de casamento. Textos escondidos em folhas de caderno rasgadas, guardados no fundo das gavetas, no meio dos livros que o senhor João nunca tocaria. Eram desabafos, confissões, lembranças de momentos em que engoli o choro, em que quis gritar, em que sonhei com a liberdade. Sentei no chão da sala, com as pernas cruzadas, e fui lendo uma por uma, como se estivesse abrindo pequenas janelas para o passado. Em cada frase, eu reconhecia a mulher que fui tentando sufocar. E ali, no meio daquela dor revivida, uma pergunta veio à minha mente com clareza. Por que não contar? Por que não mostrar a verdade? Não por vingança, mas por justiça. Por mim, pelas outras mulheres que ainda vivem o que eu vivi e acham que precisam aceitar. Era a hora de fazer alguma coisa. Era a hora de transformar dor em denúncia. Na manhã seguinte, ainda com os olhos pesados de cansaço, fui até a cozinha, onde minha filha passava café. Ela me olhou com carinho e perguntou se eu tinha dormido bem. Respondi que não, mas que tinha pensado em algo importante. Contei sobre as cartas, sobre minha vontade de tornar tudo aquilo público, de expor o que vivi, mas de um jeito que não me ferisse de novo. Disse a ela: eu não quero vingança. Eu só quero que as pessoas saibam quem ele é. Quero que escutem a verdade da minha boca antes que ela morra comigo. Minha filha permaneceu em silêncio por alguns segundos, pensativa, e depois respondeu, com uma firmeza que eu não esperava. Então vamos fazer isso direito, mãe, com cuidado, com verdade e com coragem. Ela trabalhava com design gráfico, sabia editar vídeos, lidar com redes sociais. E logo teve a ideia de montar algo que pudesse ser compartilhado sem exposição direta. Uma espécie de documentário caseiro com minha voz por trás das imagens. Fotos antigas, trechos das cartas e vídeos familiares que, por coincidência, ela ainda guardava em um HD antigo. Começamos a organizar tudo ali mesmo, na mesa da cozinha, entre goles de café e olhares determinados. Passamos dias garimpando material. Ela conectou o HD ao notebook e, juntos, assistimos a vídeos de aniversários, almoços em família, festas de Natal. E em todos eles,
Lá estava ele, o senhor João, com seu tom debochado, suas piadas cortantes, suas palavras venenosas, disfarçadas de humor. Era assustador como tudo estava ali, registrado. Como ninguém nunca tinha notado o peso do que ele dizia. Como era fácil confundir crueldade com franqueza. Eu aparecia em muitos desses vídeos, sempre calada, sorrindo, com os olhos baixos, tentando fingir que estava tudo bem. A cada cena, era como me assistir sufocando ao vivo. E aquilo me dava mais força. Minha filha começou a recortar os trechos mais significativos, colocava legendas com as frases exatas e, em seguida, lia em voz alta as cartas que eu havia escrito. Quando ouvi minha própria dor na voz da minha filha, não consegui conter o choro. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse sendo ouvida. Gravamos minha narração num quarto fechado, com o celular e um cobertor pendurado na parede para abafar o som. Eu falei pausadamente, com a garganta apertada, mas com uma convicção que nunca imaginei ter. Disse coisas como: durante anos, me disseram que ele era apenas um homem sincero. Mas sinceridade não machuca, não cala, não esvazia. E também, aprendi a sorrir quando queria chorar, a me vestir de silêncio para não incomodar. Mas hoje eu falo, porque o silêncio é o que protege os monstros. Ao terminar a gravação, minha filha me abraçou com força. Disse que estava orgulhosa de mim e pela primeira vez em muito tempo, eu também estava. Decidimos que o vídeo seria lançado sem meu rosto, mas com minha voz clara, firme, corajosa. O título foi simples: A Mulher que Ele Nunca Calou. Publicamos o vídeo numa plataforma voltada a histórias de superação e denúncia, onde outras mulheres também partilhavam suas experiências. Na primeira hora, houve apenas alguns comentários tímidos. Mas no dia seguinte, começamos a receber mensagens de pessoas que diziam ter vivido situações parecidas. Outras mulheres da mesma cidade, inclusive, escreveram dizendo que também tinham sido humilhadas por ele, mesmo em contextos diferentes. Uma delas contou que trabalhou como doméstica na casa do senhor João por 3 meses e saiu chorando todas as tardes. Disse que ele a chamava de burra na frente dos filhos e que jogava fora tudo o que ela limpava, só para dizer que não servia para nada. Outra, uma professora, disse que ele a tratava como mulherzinha de sala de aula e a desacreditava em reuniões sociais. O padrão se repetia. E a confirmação de que o problema não era eu, mas ele, me trouxe um tipo de alívio que só quem foi desacreditada por anos consegue entender. À medida que as visualizações aumentavam, começaram a surgir questionamentos dentro da própria família. Minha filha me contou que o vídeo circulava por grupos de WhatsApp dos parentes. Alguns não quiseram acreditar, outros se calaram, mas alguns poucos começaram a ligar para ela, perguntando se aquilo tudo era verdade. E ela, com coragem, respondia: é sim, e foi pior do que o vídeo mostra. Não queríamos escândalo. Não queríamos guerra, só queríamos que parassem de aplaudir o agressor, que parassem de fingir que não viam e, no fundo, queríamos que ele soubesse, que ele visse, que ele ouvisse da minha voz tudo aquilo que eu passei uma vida engolindo. Foi num fim de tarde silencioso que, sentada na varanda da casa da minha filha, recebi a notícia de que o senhor João havia assistido ao vídeo. Um sobrinho dele comentou, numa postagem dizendo que a mulher do Luiz finalmente tinha mostrado quem realmente era. Não houve resposta direta dele, nenhuma ligação, nenhuma nota, mas soube que ele cancelou a festa de aniversário que faria no mês seguinte e, por mais que ninguém dissesse nada abertamente, a máscara tinha caído. Pela primeira vez, ele sentiu o gosto do desconforto, e isso, para mim, já era o bastante. Naquela noite, fui dormir com o coração em paz, porque, mesmo que ninguém mais tivesse ouvido, eu tinha me ouvido, eu tinha falado, e agora, nada e ninguém poderia apagar minha voz outra vez. O convite para o aniversário de 80 anos do senhor João chegou pelas mãos do meu filho mais novo. Ele apareceu na porta da casa da minha filha, com o envelope branco e o olhar, dividido entre a obrigação e o incômodo. A avó mandou te entregar. Ela disse que mesmo com tudo, você ainda faz parte da família. Peguei o envelope com calma, sem dizer nada. Era uma cartolina dobrada,
com letras douradas impressas, cheia de palavras bonitas: comemoração, legado, união, exemplo. Fiquei olhando para aquilo por alguns minutos, sentindo a ponta dos dedos formigar, como se minha pele soubesse que aquele convite era mais que um papel, era uma provocação. Era como se ele dissesse, com aquele mesmo tom cínico de sempre: eu ainda sou o centro de tudo. Respirei fundo, deixei o cartão sobre a mesa e fui até o quarto. À noite, caiu sem que eu percebesse, e durante horas fiquei sentada, pensando. Eu podia ignorar, podia rasgar e esquecer. Mas algo dentro de mim dizia que aquela era a oportunidade que eu esperava. Não para me vingar, mas para dizer a verdade, para tirar a mordaça da memória diante de todos os rostos que sempre aplaudiram. De pé a figura que ele criou de si mesmo, era o palco perfeito e ele nem fazia ideia. Conversei com minha filha no dia seguinte. Ela hesitou, preocupada, mas me ouviu até o fim. Eu expliquei meu plano com cuidado, palavra por palavra. Disse que não queria tumulto, nem barraco, que não levantaria a voz e não acusaria diretamente. Só contaria. Contaria o que vivi, o que vi, o que suportei. Em público, com todos ali, onde o silêncio costumava me calar. Ela permaneceu em silêncio por alguns instantes, me olhando com um misto de surpresa e admiração. Então disse: se é isso que vai te libertar, eu tô contigo. E foi com esse apoio que entrei no salão no dia da festa, de cabeça erguida, com uma roupa simples e o coração batendo como se estivesse prestes a sair do peito. As luzes eram quentes, as mesas estavam enfeitadas com flores artificiais. E, ao fundo tocava um bolero antigo, provavelmente escolhido pela sogra. Muitos rostos familiares. Tios, primos, conhecidos da cidade. Todos sorrindo, bebendo, parabenizando aquele homem como se ele fosse um herói. Meu estômago revirava. Caminhei até um canto e observei. O discurso dele estava marcado para as 8, depois do vídeo de homenagens. E era exatamente esse vídeo que guardava a chave de tudo. Enquanto os convidados se acomodavam, minha filha se aproximou do técnico de som e entregou um pendrive. Estava tudo ensaiado. Eu ficaria sentada, em silêncio, e só falaria no fim. O vídeo começou como qualquer outro: fotos da juventude, imagens com os netos, trilha sonora emocionada. E então, sem aviso, a música cessou. A tela escureceu. E a minha voz preencheu o salão. Essa é a história de uma mulher que foi silenciada por mais de 30 anos. Um burburinho começou entre os convidados. A tela mostrava uma montagem de imagens familiares, almoços, festas, jantares com legendas que destacavam frases reais ditas por ele. Mulher que não sabe cozinhar, não serve nem para ser esposa. Isso aí é o que meu filho trouxe para dentro de casa. Tem mais pose que presença. Eu via os rostos virando para trás, buscando a origem daquela voz. Era a minha, mas não era a mesma de antes. Era firme, sem medo. O senhor João, sentado à mesa principal, congelou. Seu rosto ficou lívido. Ele olhou ao redor, procurando cumplicidade nos olhares, mas encontrou olhos surpresos, alguns constrangidos. Luiz, do lado dele, murchou. A sogra abaixou a cabeça. O vídeo continuou. Mostrava cenas em que ele interrompia minhas falas, criticava minha aparência, zombava do meu jeito de ser. Não era invenção, era prova. Era memória capturada. Quando o vídeo terminou, o silêncio foi absoluto. Alguns convidados mexiam desconfortáveis nas cadeiras. Outros apenas encaravam o chão. E então eu me levantei. Caminhei até o centro do salão, sentindo minhas pernas tremendo, mas com a cabeça erguida. Peguei o microfone, respirei fundo e falei. Durante 30 anos, eu fui a piada dessa família, fui a mulher que todo mundo achava exagerada, sensível demais, fraca. Mas eu era só uma mulher tentando sobreviver num lugar onde fui rejeitada desde o primeiro dia. Hoje, nesse mesmo lugar, onde me mandaram calar tantas vezes, eu escolho falar. Ninguém se mexia. Os garçons pararam. As crianças pararam. Não estou aqui para destruir a imagem de ninguém. Estou aqui para mostrar que, por trás dos sorrisos, muitas vezes existe dor. E que nenhuma dor deve ser escondida em nome da tradição, da aparência ou da paz familiar.
Minhas mãos suavam, mas eu continuei. Esse homem que hoje é homenageado me feriu com palavras, com olhares, com omissões, e todos vocês viram. Alguns riram, outros ficaram em silêncio. Mas hoje, eu rompo o meu ponto. Houve um momento, curto, em que pensei que alguém fosse se levantar, me interromper, dizer que aquilo era inapropriado. Mas ninguém se movo. Um tio, mais velho, limpou os olhos. Uma prima me olhou com os lábios entreabertos, como quem finalmente entende algo antigo. Eu sabia que aquele gesto mudaria tudo. Que dali para frente, algumas portas se fechariam, que haveria quem me acusasse de exagero, de mágoa acumulada, de falta de perdão. Mas eu também sabia que muitas mulheres naquela sala entenderiam. Que talvez uma delas, ao voltar para casa, tivesse coragem de dizer o que nunca disse. E só por isso já valia a pena. Terminei com uma frase que vinha guardando havia semanas. Eu não quero reconhecimento, eu quero respeito. E se ele não veio quando eu pedi em silêncio, ele virá agora, com minha voz. Devolvi o microfone. O som ambiente voltou, tímido, e aos poucos, as pessoas começaram a se levantar. Algumas me evitaram, outras me abraçaram, mas eu já não esperava nada. Eu tinha feito o que precisava fazer. Caminhei até a saída, com minha filha ao lado, e quando passei pela mesa do senhor João, olhei nos olhos dele, pela primeira vez. Ele desviou. Não disse nada, não zombou, não tentou se explicar, porque no fundo, ele sabia. E eu também sabia que a imagem dele jamais seria a mesma. E a minha, enfim, era a minha verdadeira. Saí daquele salão sentindo o chão sob os pés, como se estivesse pisando em terra firme pela primeira vez em décadas. O ar da noite parecia mais denso, mais vivo, e enquanto eu caminhava pela calçada ainda úmida da chuva que havia caído, mais cedo, senti o vento tocar meu rosto como um afago. Minha filha estava ao meu lado em silêncio, e mesmo sem trocar uma palavra, compartilhávamos algo profundo, invisível, mas intenso. Eu não olhei para trás, não porque tivesse medo, mas porque não havia mais nada lá para mim. Dentro daquele salão ficou uma parte da minha história, a parte que eu sempre precisei calar, a parte que os outros fingiram não ver. E quando a porta se fechou atrás de mim, não foi apenas o fim de uma festa. Foi o encerramento de um ciclo de opressão que parecia eterno, mas que finalmente encontrou um ponto final. Eu não sabia como as pessoas reagiriam depois. Não sabia o que seria dito, o que seria inventado, quem me estenderia a mão e quem viraria o rosto. Mas eu sabia de uma coisa: eu tinha falado, eu tinha enfrentado, eu tinha vencido a mim mesma. Naquela noite, em casa, tomei banho demoradamente, deixei a água escorrer pelo corpo, como se lavasse mais do que a pele, como se levasse embora os anos de sujeira emocional que acumulei sem perceber. Coloquei uma camisola leve, fui até a cozinha e preparei um chá de camomila. Sentei na varanda, olhando o céu sem estrelas, e respirei fundo. Minhas mãos ainda tremiam um pouco, mas era diferente. Não era medo, era adrenalina. Era uma alegria calma, que vinha de dentro, sem estardalhaço, mas firme. Minha filha se sentou comigo pouco depois. Você foi brilhante, mãe. Eu sorri. Não disse nada. Não precisava. Meus olhos estavam cheios de agiuá, mas dessa vez não era tristeza, era alívio. Era o choro de quem finalmente se escuta, de quem finalmente se liberta da obrigação de ser aceita por quem nunca enxergou. Nos dias seguintes, as reações foram surgindo. Algumas pessoas me mandaram mensagens, outras ligaram para minha filha. Teve quem quisesse entender melhor, quem demonstrou apoio e também quem preferiu o silêncio. Luiz não me procurou, e isso não me surpreendeu. Ele nunca me procurou de verdade em todos os anos de casamento. Ele sempre esperou que eu o encontrasse no lugar do conformismo, da resignação. Mas aquele lugar já não me cabia mais. Recebi um bilhete da minha antiga vizinha, escrito à mão, dizendo: "Você teve uma coragem que muitas de nós nunca encontraremos. Obrigada por dizer o que eu nunca consegui." Guardei aquele bilhete com carinho. Era uma semente de tudo o que eu esperava. Que minha história ajudasse outras a abrirem suas janelas internas, a arejarem suas dores, a olharem nos próprios olhos com compaixão,
A notícia do vídeo se espalhou mais do que eu imaginava. Pessoas da cidade comentavam, algumas discretamente, outras em voz alta. O nome do Senhor João não era citado diretamente, mas todos o sabiam. A máscara que ele usava há décadas havia caído, e mesmo que tentasse recolhê-la, já era tarde. Soube por uma conhecida que ele passou a evitar os eventos sociais, que andava mais recluso e que o olhar orgulhoso havia se transformado em um semblante amargo. Confesso que não sente prazer com isso. Eu não queria vê-lo humilhado. Queria apenas que ele soubesse, que entendesse, que pela primeira vez ele teve que ouvir e calar, que não teve palco, não teve riso cúmplice, não teve escapatória. Aquilo, por si só, era o suficiente. A justiça, às vezes, não precisa de tribunais. Às vezes, ela é feita no campo invisível da consciência. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era minha nora, casada com meu filho mais novo. Ela estava nervosa, a voz trêmula. Dona Rosana, eu assisti ao vídeo. Queria dizer que eu vejo meu marido repetindo algumas coisas que eu vi no seu relato, coisas que eu achava normais. Mas agora, percebo que não são. Aquilo me tocou de um jeito difícil de descrever. Saber que minha dor tinha se transformado em farol para outra mulher me deu um propósito que eu nunca imaginei ter. Conversamos por quase uma hora. Eu não julguei. Só escutei. E ofereci o que eu mais desejei ter um dia: acolhimento. Quando desliguei, senti um nó na garganta, mas também uma sensação de missão cumprida. Era como se, aos poucos, o eco da minha voz estivesse chegando onde precisava. Certa tarde, enquanto organizava minhas coisas, achei uma foto antiga. Era do meu casamento. Eu, vestida de branco, com um sorriso contido, segurando o buquê. Atrás de mim, o senhor João com a expressão altiva, como se estivesse acima de todos. Fiquei olhando aquela imagem por minutos. E pela primeira vez, não sente vergonha, nem dor. Sente pena daquela moça. Tão nova, tão cheia de esperança. E tive vontade de abraçá-la. De dizer que um dia tudo aquilo passaria. Que ela aguentaria. Que ela sobreviveria e encontraria uma força que nem sabia que possuía. Guardei a foto numa caixa, não como um símbolo de sofrimento, mas como um marco de onde tudo começou. A queda do buquê. A queda do silêncio. Naquele mesmo dia, fui até uma papelaria, comprei um caderno bonito e escrevi, na primeira página: "Este é o diário da mulher que voltou a existir." Comecei a anotar sonhos, planos, memórias boas. Anotei receitas que queria experimentar, lugares que desejava visitar, livros que ainda pretendia ler. E, entre uma página e outra, escrevia cartas para mim mesma. Cartas doces, fortes, honestas. Era minha forma de me reconectar com a mulher que fui, com a que sou e com a que ainda serei. Porque a verdade é que a liberdade não vem inteira, de uma vez só. Ela vem aos poucos, em camadas. E cada vez que escrevo, cada vez que respiro sem medo, cada vez que durmo sem dor, eu sinto, estou mais livre do que ontem. Na última noite antes de me mudar para minha nova casa, sentei na varanda da casa da minha filha, onde vivi os meses mais reveladores da minha vida. O céu estava limpo e uma brisa morna acariciava o rosto. Segurei sua mão e disse: "Obrigada por não ter me deixado sozinha. Obrigada por me ouvir quando ninguém mais ouvia." Ela me abraçou e respondeu: "Você nunca esteve sozinha, mãe. Você só não se ouvia." Choramos em silêncio. Era um choro sereno, maduro. Um choro de quem sabe que tudo vai ficar bem. E naquele instante, olhando para o céu cheio de estrelas, senti que minha história, por mais dura que tivesse sido, havia se transformado em algo bonito. Não porque foi fácil, mas porque eu sobrevivi. E agora, pela primeira vez, era eu quem decidia onde terminava cada capítulo. A casa que aluguei ficava num vilarejo pequeno do interior de Santa Catarina, uma rua de terra batida cercada por árvores baixas e gente que ainda cumprimentava na calçada. Era uma casa simples, com paredes brancas e janelas de madeira azul, um pequeno jardim na frente e um quintal nos fundos, onde eu já imaginava plantar ervas e flores. Quando cheguei com as caixas nas mãos e o coração leve, a dona da imobiliária me entregou as chaves com um sorriso acolhedor e disse: "É pequena, mas tem alma boa." E ela tinha razão.
Eu senti isso logo na primeira noite, deitada no colchão ainda sem cama, com o som dos grilos vindo de fora e a respiração tranquila, que há anos não conhecia. Aquele silêncio não era vazio. Era um silêncio limpo, acolhedor, o oposto do silêncio que me acompanhou por tanto tempo, aquele que me sufocava, que me obrigava a sorrir enquanto sangrava por dentro. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, dormi sem medo de ser interrompida, sem precisar estar em alerta. E o sono veio como um presente, profundo, inteiro, merecido. Nos dias seguintes, comecei a cuidar do jardim. Comprei mudas de lavanda, alecrim, hortelã e arruda. Trouxe algumas sementes que minha filha me deu e toda manhã eu colocava as mãos na terra com uma gratidão que me escapava em forma de sorriso. Regar as plantas era, de algum modo, regar a mim mesma. Cada folha que brotava era como uma confirmação de que recomeçar era possível. Comprei também um pequeno fogão, uma mesa de madeira com 2 cadeiras e pendurei cortinas de renda na janela da cozinha. Me sentia, aos poucos, dona de mim, dona daquele espaço, dona de uma paz que ninguém me deu que eu conquistei. Fiz amizade com a vizinha da frente, Dona Clara, uma senhora viúva que me ofereceu café e bolo de milho no primeiro dia que me viu varrendo a calçada. Quando perguntei por que tanta gentileza, ela respondeu com um sorriso torto: gente que passou por muita coisa se reconhece no olhar. E eu entendi. A gente não precisa contar tudo para ser compreendida. Às vezes, basta olhar nos olhos certos. Certo dia, enquanto organizava minhas coisas, encontrei uma pequena caixa de papelão onde estavam guardados alguns objetos antigos. Entre eles, dobrado com cuidado, estava o buquê seco do meu casamento. As flores desbotadas, frágeis, as faitas amareladas pelo tempo. Peguei com delicadeza, sentei na cadeira da varanda e fiquei olhando para ele por um bom tempo. Naquele buquê estavam tantas coisas. O começo da esperança, a primeira queda, o silêncio que veio depois. Era como segurar nas mãos a lembrança de uma versão de mim mesma que ainda acreditava que amor era suportar, que casar era aguentar, que felicidade era se moldar ao que o outro precisava. Mas ali, tantos anos depois, com a brisa leve tocando meu rosto e os passarinhos cantando sem pressa, eu entendi que não era mais aquela mulher, que aquele buquê, seco e leve, era agora símbolo não da queda, mas da escolha. Escolhi me levantar, escolhi me afastar, escolhi, enfim, florescer. Decidi então emoldurar o buquê. Comprei uma moldura de madeira clara, coloquei um fundo de tecido cru, limpei as flores com cuidado e fizei tudo ali, como se fosse uma relíquia. Escrevi, com minha própria letra, uma pequena frase e colei na parte de baixo. A queda não me quebrou, me acordou. Pendurei o quadro na parede da sala, bem de frente para a porta, como um lembrete de onde vim e de quem me tornei. Toda vez que passo por ali, olho com ternura para aquela lembrança. Não com dor, mas com respeito. Respeito pela mulher que sobreviveu, pela mulher que resistiu, pela mulher que escolheu viver. Minha rotina agora é feita de simplicidade e liberdade. Acordo cedo, preparo o meu café, abro as janelas, deixo o vento entrar. Cuido do jardim, colho as ervas, faço sabonetes naturais para vender na feirinha do bairro. Aos sábados, monto minha banquinha sob um guarda-sol amarelo, coloco meus produtos numa toalha flórida e sorrio para quem passa. As pessoas gostam de conversar comigo. Dizem que minha voz é calma, que meus olhos têm uma tristeza bonita. E eu sempre agradeço, sem precisar explicar de onde vem essa calma, nem essa tristeza, porque agora ela não me paralisa mais, ela só me lembra que sentir é parte da cura, que chorar não é fraqueza, que toda cicatriz carrega uma história de superação. Recebo cartas de mulheres que viram meu vídeo. Algumas me agradecem, outras contam suas próprias histórias. Dores silenciosas, solitárias, pesadas. Eu respondo todas com carinho. Às vezes, escrevo mais do que uma carta, escrevo esperança. Porque se tem algo que aprendi, é que quando uma mulher encontra a própria voz, ela acende faróis para outras. E esse, talvez, seja meu maior presente. Não precisei gritar, não precisei provar. Só precisei ser honesta com minha dor e corajosa com minha verdade.
O resto veio. Em noites mais frias, sento na varanda com um chale nos ombros, uma xícara de chá de erva doce e uma vela acesa ao lado, olho para o céu e penso em tudo que vivi. Às vezes, sinto saudade dos meus filhos. Outras vezes, recebo suas visitas. Estamos nos curando juntos, em nossos tempos, em nossas formas. A relação com minha filha é forte, verdadeira, construída na base do respeito e da escuta. Ela me liga quase todo dia. Me chama de guerreira. E eu rio, dizendo que sou só uma mulher cansada que aprendeu a não abaixar mais a cabeça. Certa vez, ela me perguntou se eu me sentia realizada. Pensei por alguns segundos antes de responder. Realizada? Não, mas inteira. Pela primeira vez em muitos anos, eu me sinto inteira. E essa foi a verdade mais bonita que já saiu da minha boca. Porque viver em paz é isso. É não carregar o peso do que esperam de você. É não pedir desculpas por existir. É abrir a janela de manhã e sentir que o mundo não te deve nada, mas que, mesmo assim, você merece tudo o que é bom. E assim eu sigo, um dia de cada vez, regando plantas, cuidando de mim, escrevendo memórias, recomeçando. Porque recomeçar não tem idade. Recomeçar é coragem, e hoje eu sei, mesmo com todas as quedas, eu não sou uma mulher quebrada. Sou uma mulher desperta. E desperta, eu floresço.